queridos telespectadores, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, hoje, pela primeira vez, vamos estrear o programa Fé Viva. É um programa que tem como base acender e reacender a fé nas pessoas. É um programa da Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia. Este programa, ele visa, sobretudo, ligar a fé e a vida, num compromisso onde a fé vai ao encontro das pessoas, as necessidades desse momento em que nós estamos. É um programa que também busca trabalhar a dimensão de uma educação, tanto na base da psicologia quanto da fé. Portanto, a psicoeducação é uma característica do nosso programa. E queremos que com isso nós possamos animar as pessoas, fazendo com que a alegria, a esperança, possa de novo acender a cada dia no coração de cada um. Temos aqui conosco 3 pessoas, como vocês estão vendo, que vão fazer parte desse programa. Eu sou o Frei Ednilson, reitor do Santuário e formado em psicologia, na psicologia clínica. Eu sou a Chayene, sou psicóloga clínica e atualmente eu faço especialização na abordagem gestáltica em Goiânia. Meu nome é Alana, sou psicóloga também e atualmente faço pós-graduação em tanatologia, que é o estudo sobre a morte e sobre o luto. No programa de hoje a gente tem como tema a ansiedade. Gostaria de agradecer a Alana pela presença. A Alana hoje é a nossa entrevistada especial, que vai falar um pouco mais pra gente sobre a ansiedade. Inicialmente, antes da gente entrar nesse assunto, gostaria de explicar um pouco para vocês sobre a saúde mental. O que seria essa saúde mental? Porque durante muito tempo, a concepção de saúde ela sempre estava ligada a algo muito físico. Então, ser saudável significava que ela não tinha nenhum sintoma físico presente, visível. Então, a saúde era ligada somente nesse âmbito biológico. Com o passar do tempo, essa concepção ela veio se modificando. Nova forma de ver o homem veio, a gente começou a ver o homem de uma nova forma, compreendendo ele não só como uma pessoa física, uma pessoa biológica, mas como uma pessoa biossocio-espiritual, que compreende também o âmbito social, o âmbito emocional e também a espiritualidade, né? Então, nisso, esse conceito de saúde ligado somente ao físico, ele foi se modificando e a gente compreende a saúde hoje de outra forma, como um bem-estar social, físico, emocional e espiritual. E dentro disso entra a saúde mental. O que seria a saúde mental? A saúde mental, ela diz respeito ao como a gente lida com as nossas emoções. Não só com as nossas emoções, mas também com o nosso cognitivo, com os nossos pensamentos. Então, na saúde mental, eu começo a saber controlar o que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu estou fazendo, como eu me comporto no meio ambiente e como eu entro em relação com as outras pessoas. E diante disso, o adoecimento ele também não é só um adoecimento físico, ele também pode vir a ser um adoecimento mental, que é o caso dos transtornos, né? Que a gente tem hoje vários transtornos que diz respeito a esse adoecimento mental, como por exemplo os transtornos alimentares, como por exemplo o transtorno depressivo. E hoje especialmente a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade. E para começar, Alana, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é a ansiedade. A ansiedade, a gente precisa compreender ela como uma reação normal do nosso corpo, não necessariamente como um adoecimento. São respostas emocionais, comportamentais, que têm um objetivo claro na nossa vida, né? A proteção. Era algo muito utilizado e muito visível lá nos nossos ancestrais, lá no tempo mais primitivo. Era isso que ajudava as pessoas a se defenderem dos perigos, né? Das ameaças. Então, são essas respostas que a gente tem no nosso dia a dia, diante de uma expectativa de que algo vai acontecer, diante do futuro, e sobre as coisas que a gente não tem um controle, né? A gente não consegue prever. Então, a ansiedade é basicamente isso, essa tensão expectante, essa expectativa de que algo pode acontecer, e em boa parte dos casos, é algo como uma catástrofe ou alguma coisa que leva para um lado mais pessimista da situação. Eu acho que às vezes esse pensamento do que pode vir a acontecer é muito mais fantasioso do que o real, né? Então esse medo que a gente tem do que vai acontecer posteriormente acaba sendo de uma forma exacerbada, né? Exagerada. Com certeza. E é realmente isso, né? Às vezes a nossa imaginação nos leva a produzir essa ansiedade. A
imaginação que a gente tem sobre uma determinada questão ou situação faz com que a ansiedade reverbere no nosso corpo, né? Sim. E quando a ansiedade ela passa a ser patológica, ela passa a ser ruim, assim, digamos, entre aspas, para a pessoa, quando ela passa a ter prejuízo, quando a pessoa passa a ter prejuízo com essa ansiedade, porque como você disse, é uma condição muito natural da vida humana, né? Todos nós temos ansiedade, mas quando ela passa a ser prejudicial para a vida? Sim, a gente pensa na ansiedade como algo que prejudica a nossa vida quando a gente vê alterações na nossa qualidade de vida, no nosso ambiente profissional, na nossa relação com o outro. E aí ela pode atingir 2 picos aí, que é de não sentir nada de ansiedade, claro que isso não é possível, mas as pessoas tentam negar essa ansiedade, então não tem medo de nada, acham que podem fazer tudo, sobretudo atos heróicos, né? Então coloca a vida muito em risco, realiza comportamentos muito impulsivos e é um problema aí. E também quando ela atinge um outro pico, que é do excesso, então quando a ansiedade ela fica demais, a preocupação fica demais, uma preocupação crônica, ela também traz esses prejuízos e precisa ter um olhar diferenciado, um cuidado mais adequado diante dessas situações. Alana, então assim, já que a ansiedade ela tem essas características, mas assim, quais seriam os sintomas, além dessas características que você está trazendo, e assim, vamos entender sintoma como aqueles sinais visíveis, né? Aquilo que comparece ao sujeito, né, que tem essa ansiedade. Quais seriam esses sintomas mais, digamos assim, mais destacáveis em alguém que tem o transtorno de ansiedade? Dos sintomas mais aparentes que a gente tem é a taquicardia, né? O nosso coração ele dispara, começa a bater mais rápido. A dificuldade da respiração, quando a pessoa começa a hiperventilar, a respiração fica mais curta. Uma fala mais acelerada também, a gente consegue perceber isso. Tremor também é muito comum. A gente tem as nossas extremidades, as mãos, os pés ficam muito frios, né? Em algumas situações, a pessoa também pode sentir tontura, náusea, diarreia. Então, são N fatores aí. Comportamentais que a gente observa de inquietação, de ficar balançando as pernas, as mãos com muita frequência. Questões mais emocionais e cognitivas, a gente percebe também a questão de dar branco, né? Eu estou falando alguma coisa de repente some. Estou fazendo uma prova e some a teoria, tudo que eu estudei, passei a tarde inteira estudando. Então essa questão do branco, da dificuldade de concentração, a insônia também são sinais dessa ansiedade, né? Sudorese? Sudorese também, com certeza. Essa preocupação também que é muito excessiva, que é difícil de controlar também. Entra assim também essa preocupação, tudo isso que vai trazendo situações complicadas no nosso dia a dia, né? São mal-estares, né? Assim, é muito mal-estar, isso compromete a vida do sujeito, né? Como é que é isso? Se compromete em em maior ou menor grau, compromete a vida dela em alguma instância de relacionamento? Como é que é isso? Sim, quais os prejuízos que esses sintomas podem provocar na pessoa? Sim, traz uma modificação na qualidade de vida dessa pessoa, né, que fica extremamente preocupada, então ela não consegue viver a vida com qualidade, ela está sempre na expectativa, ela fica muito no futuro e não consegue aproveitar o momento presente, né? Pode trazer prejuízos também na vida escolar, às vezes na ansiedade, no medo de realizar uma prova, as notas ficam baixas, não consegue se concentrar na explicação de um professor, né? Então, na questão profissional também, né? Lembrar disso, que pode atrapalhar a produtividade nesse caminho, né? Então, ela pode trazer, sim, prejuízos em várias áreas. As relações afetivas também seriam prejudicadas? Sim, relacionamento afetivo, interpessoal, na vida da sociedade? Com certeza, também é algo que influencia, né, na nossa relação com o outro. Às vezes a gente não sabe lidar com o outro também não sabe lidar com a gente, isso acaba se tornando um problema. Alana, existem tipos diferentes de ansiedade? Dentro do transtorno da ansiedade, a gente pode observar alguns tipos, né, algumas formas dele acontecer. Temos a fobia social, né, que é uma das alternativas aí, ou a ansiedade social, que ela diz respeito ao medo, à ansiedade na hora de apresentar um trabalho, de falar em público, o medo dessa retaliação do outro, né, do julgamento do outro. A gente pode ver também a questão do ataque de pânico, né, que pode vir a se tornar também um transtorno.
A gente tem também as fobias específicas, né? Às vezes o medo, o receio de um animal específico. São situações mesmo, me falta a memória de algumas outras nesse momento. Essa fobia específica é em respeito a um estímulo no meio. Isso, a um estímulo externo, sim. Uhum. Como, por exemplo, um animal, né? Isso. Entendi. Medo de barata, né, por exemplo, medo do escuro. Sim. Né, seria uma espécie de dispara a ansiedade, ela seria a ansiedade específica que você está falando? É a ansiedade, é a fobia. Fobia específica, né? Isso. Mas, pode falar. E me lembrei, me recordei agora nesse momento da agorafobia, né? Que é o medo de estar em um lugar, às vezes que tenha multidão, muita multidão, né? Que tenha multidão, ou que tenha difícil acesso às saídas, né? Ou que a gente imagine que caso a gente passe mal ou sinta alguma coisa... É a claustrofobia também, né? Sim, que é o medo de ficar em lugar fechado também, né? Tem gente que entra em pavor quando entra num elevador, né? Isso. Tem pessoas que entram em pavor com multidões também, né? Da mesma forma que entra em pavor em pânico, né? E essa é a questão do transtorno de ansiedade, você falou do transtorno de ansiedade social, né? É de respeito a situações sociais, por exemplo. É muito comum a gente ter vergonha de falar em público, e isso gera uma ansiedade. Seria nesse caso de situações públicas? Sim, né, de situações públicas, mas é algo também que vem muito da nossa imaginação, vem bem mais da nossa imaginação do que realmente as pessoas falando a nosso respeito. A gente começa a criar, fantasiar muita coisa em relação ao que o outro pode pensar ou imaginar sobre nós. Acaba sendo mais um julgamento interno da própria pessoa do que realmente é. Isso, justamente. Então, você falou do transtorno do ataque de pânico, né? Você comentou aí. Agora, tem alguma diferença entre o ataque de pânico e a ansiedade em si, o transtorno de ansiedade? Tem alguma... Qual seria a diferença que a gente poderia pensar? No transtorno de ansiedade, a gente tem esses sintomas mais exacerbados, né, que a gente já comentou anteriormente. E o ataque de pânico, ele é uma parte desse transtorno, né? Como é que é isso? Ele vem uma sensação de medo, de terror, né? Medo de que alguma coisa aconteça sem nada específico no ambiente. Nada tá ali que possa trazer prejuízo para você ou risco à sua vida, mas ele surge, né? Então vem também tremor, um aperto no peito, uma angústia muito grande. E muitas vezes esse transtorno de pânico ele é associado com um infarto, né? Um infarto ou um ataque cardíaco. Muitas pessoas chegam à emergência dos hospitais achando que estão infartando e quando fazem os exames está tudo normal, foi um ataque de pânico. E ele não é algo que é muito frequente na nossa sociedade, né? Então, o transtorno de ansiedade, sim, ele pode vir a ser mais frequente, mas quando o pânico, né, ele se torna frequente, ele vem a ser um transtorno, né? Que precisa também dos devidos cuidados. Alana, e no âmbito profissional, quais são as atividades profissionais que são mais ansiogênicas, que exigem mais cuidado? Sim, pensando nessas questões, né, claro que toda profissão tem o seu caráter ansiogênico, né, varia de cada pessoa, como ela lida com a sua profissão, com a sua escolha profissional, mas de um modo geral o que a gente pode perceber são policiais, bombeiros, os profissionais da saúde como um todo, não só o médico, né, mas todos eles, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos estão vivenciando, sobretudo nesse momento, um nível de ansiedade muito grande, né? Porque são profissões que te exigem uma resposta rápida, uma resposta imediata. Você não tem controle do que pode acontecer, né? Quando você vai atuar, por exemplo, um policial, né? Vai para uma ocorrência, ele não sabe o que ele espera naquele lugar, naquela situação. Então gera medo, gera ansiedade. São profissões que geram muito esses sintomas. Além do que, né, você fala dos policiais, né, dos médicos, queiramos ou não, eles estão lidando com a morte o tempo todo. Né? São situações de risco, como você colocou. Eu queria aproveitar esse ensejo, né, aproveitar o ensejo e perguntar assim, então, nesse momento em que nós estamos lidando aí com essa pandemia, o novo coronavírus, né, que é algo inédito, né, pelo menos a contar pela minha idade, é uma surpresa para mim, eu nunca ouvi uma situação, nunca vi uma situação, nunca vivi uma situação dessa. Como é que esse momento em que nós estamos, de pandemia,
na sua opinião, assim, isso agravaria os sintomas de ansiedade, aumentaria as possibilidades de agravamento? Como é que seria isso? Fala para nós como é que seria. Isso, essa realidade que a gente tem vivenciado é extremamente nova para muitos de nós, né? E fugiu do nosso controle, nos pegou desprevenidos, não tinha uma programação para o que ia acontecer, então ela gera, assim, muita ansiedade, né? Claro, de novo, varia para cada pessoa esse nível de ansiedade, mas o fato de você precisar se distanciar das pessoas que você gosta, às vezes de ficar isolado na quarentena, tudo isso gera ansiedade, né? A ausência da rotina que a gente tinha anteriormente, não saber o que vai acontecer daqui pra frente, né? Não sabe quanto tempo isso vai durar, o que vai acontecer daqui 1, 2, 1 mês, né? Semanas e meses. Tudo isso gera essa ansiedade, aumenta esse nível de ansiedade, o medo de se contagiar, o medo de que alguém próximo a nós se contagie. O medo de morrer. O medo de morrer também é algo que fica muito evidente. A gente começa a lidar com a nossa finitude nesse momento, né? Então tá dentro de casa, não tem muitas atividades para fazer, a nossa imaginação começa a ir além, né? De todas as possibilidades e a gente entra em contato. E eu acho que também entra a questão da mídia, estar o tempo inteiro falando, então a gente assiste, fica com aquele pensamento, meio que alimenta, no caso. O que você acha? Com certeza, né? A gente vive num momento em que a gente tem acesso à informação com muita facilidade. E o que acontece muito é que as pessoas têm uma overdose mesmo de informação. Então é importante equilibrar isso, ter cuidado com as fake news, né? Com as notícias falsas, porque tudo isso gera mais ansiedade. Ler, ouvir ou falar sobre isso o tempo todo aumenta muito esse nível de ansiedade e traz prejuízo sim para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, né? Eu penso até, não sei se a Chayane também concorda, mas a falta de informação, ela pode gerar ansiedade, porque sem a informação você acaba fantasiando muita coisa, né? Aumenta, né, as fantasias e tudo. Mas parece também que o efeito contrário é que o excesso de informação, aliás, o contrário, né, da falta de informação é que o excesso de informação ela gera também sintomas, né, ou pelo menos aumenta os sentimentos de ansiedade, né, porque você também pode fantasiar, né, você também pode antecipar o futuro, né, achando que... Qual que seria a sua opinião sobre isso? Isso, realmente. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais, né? Cabe a nós, na nossa realidade, encontrar um meio termo disso. Exemplos, né? Vou tirar um momento do dia para ler sobre as informações, né? Porque eu preciso realmente me informar, estar ciente do que está acontecendo, para tomar as precauções devidas, né? E procurar também fontes seguras, mas não ficar o momento todo, né? Desligar a televisão, né? Não precisa ficar o tempo todo na televisão, não precisa ficar o tempo todo nas redes sociais, estudando, ou lendo, ou vendo as mesmas coisas o dia inteiro. Talvez dosar essa busca, né, de informação sobre isso, porque só reforça mais medo, né? Mais ansiedade. Com né? certeza, reforça muito. E como é que seria então, Alana, o tratamento? Alguém está acometido de ansiedade, a ansiedade aumentou muito, né? Até eu entendo assim que um pouco de ansiedade é bom, como você mesmo colocou no início do programa, né? Para a gente desenvolver as atividades do dia a dia. Mas ansiedade demais é prejudicial. Mas como é que eu vou tratar essa ansiedade que já não tenho controle sobre ela? Como é que eu faço? A gente consegue tratar a ansiedade com a terapia, né? Ir procurar um psicólogo, a gente consegue entender como é que funciona essa ansiedade no nosso corpo. A ajuda médica, psiquiatra também, né? É muito bacana, é muito importante. Tem como fazer uso de medicações, a depender dos casos. E uma coisa muito importante nesse momento é dizer que a automedicação ela pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, se está se sentindo ansioso, tem um vizinho, alguém que toma um remédio, não tome o remédio do seu vizinho, né? Ou do seu parente. Vá até um médico, busque informações, ele vai passar um remédio mais adequado com o seu organismo, com o seu jeito de viver, né? E que vai trazer benefícios, né? Então, é bem por aí. Então, hoje nós encerramos por aqui, né, com a participação da Alana. Queremos agradecer a presença dela, que se dispôs prontamente, né, a ser entrevistada hoje nessa manhã. E já aguardamos a presença de vocês nos acompanhando pelas redes sociais, a próxima parte em que vamos continuar desenvolvendo o tema sobre a ansiedade, um tema tão importante para os dias de hoje.
E, portanto, despeço de vocês, desejando que vocês continuem nos acompanhando no próximo bloco do tema ansiedade. Obrigada por nos acompanhar nesse programa e te espero no próximo. Agradeço pela oportunidade de conversar sobre esse assunto com vocês e nos vemos no próximo.